Olá, sejam todos bem-vindos ao curso Técnico em Cooperativismo, esta é a disciplina Cidadania, Cooperativismo e Trabalho. Eu sou o professor André e nesta primeira aula vamos trabalhar a relação indivíduo e sociedade a partir dos conceitos de cultura, política e Estado. Eu dividi a aula em tópicos e a cada tópico a gente vai discutindo uma das temáticas relacionadas ao tema geral da aula. Então, inicialmente, no tópico inicial, tópico 2, esse é a apresentação, vamos falar sobre a relação entre do indivíduo no mundo social. Essa é uma temática muito antiga na sociologia, essa relação indivíduo-sociedade sempre foi uma preocupação da sociologia. Diversos autores clássicos da sociologia trabalharam essa temática, como, por exemplo, Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx, para tentar entender como o indivíduo se insere no mundo social, como é que se forma uma sociedade a partir da reunião de indivíduos. Eu peguei uma frase, um adágio ou ditado popular que, a meu ver, exemplifica bem essa questão. Uma frase que todos devem conhecer, que diz que nenhum homem é uma ilha. Essa expressão revela que nós somos uma coletividade. Indivíduos formam uma sociedade. Apesar das nossas individualidades, das nossas particularidades, nós somos fruto do meio social. O meio social, a sociedade como um todo, influencia o nosso comportamento, as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Então, embora sejamos indivíduos, mas no convívio coletivo, nós sofremos influência da sociedade. Então, por isso não podemos nos isolar, por isso não somos tratados como uma ilha, como um ser único na sociedade. Há um conjunto de influências do meio social no indivíduo e é assim que se forma uma sociedade. Estamos nela como uma parte dela. Então, essa é a ideia de inserção do indivíduo no mundo social. A obediência às leis, a obediência às regras, o fato de vestir uma roupa a um local e não ser adequado em outro local, revela que o indivíduo é influenciado pelo meio social e ele não pode ignorar isso. Por isso que dizemos que nenhum homem é uma ilha. O tópico seguinte, que eu elegi para a aula, é o tópico 3, que diz que existem elementos coletivos que nos ajudam a compreender essa relação. Esses elementos, essas noções, foram a contribuição dos autores clássicos para o entendimento dessa matéria. Então, eu elegi 3 elementos que nos ajudam, que funcionam como pistas para identificarmos a inserção do indivíduo na sociedade, na coletividade. São eles: cultura, política e Estado. Essas 3 noções, só pelo que nós já sabemos sobre elas, pela nossa bagagem cultural, nos informam que são elementos ou dimensões essencialmente sociais. Não se fala na cultura de um indivíduo, na política de um indivíduo ou no Estado de um só indivíduo. São dimensões essencialmente sociais que se processam, que resultam da relação entre indivíduo e sociedade. Então, para entender essa relação, eu posso me utilizar dos conceitos de cultura, política e Estado. Eles ligam, essas dimensões ligam o indivíduo à sociedade. A ação do sujeito se revela na sociedade por meio da cultura, por meio da política ou do Estado. Agora eu vou falar de cada um desses tópicos separadamente. Então, no tópico 4, que eu chamei de cultura, eu vou destacar como a cultura funciona, como esse elemento, como essa pista que identifica o indivíduo dentro de uma sociedade. Existem diversas noções de cultura: plantação de alguma coisa, criação de animais, o conjunto de saberes que uma pessoa já adquiriu ao longo da vida, mas o conceito sociológico de cultura é o seguinte: sociologicamente, cultura é o conjunto de valores, hábitos, costumes, símbolos de uma determinada sociedade ou de um determinado grupo social. Ou seja, esses hábitos, valores, costumes, símbolos também são coletivos, produzidos pela coletividade e reconhecidos coletivamente também. Se uma sociedade qualquer produz uma cultura como uma dança, o carnaval, o forró, uma comida típica, ela é produzida por um grupo de pessoas e qualquer um desses elementos, qualquer um desses sujeitos vai reconhecer quando ela foi realizada também. Então, se eu produzo a cultura, eu sou capaz de reconhecer essa cultura também. Se uma sociedade produz uma cultura, qualquer que seja o elemento dela, essa sociedade também vai reconhecer essa cultura. Já em termos antropológicos, dizendo assim, uma outra ciência social, nós dizemos que só
somente os seres humanos são capazes de produzir e de reproduzir cultura. Nós temos essa exclusividade, tanto na produção quanto da transmissão desse conceito de cultura, que, né, repetindo, os valores e hábitos e costumes. Um outro ser, né, outro ser do reino animal, não é capaz de produzir um hábito, um costume. Ele age por instintos, ele é seguido pelo que a sua dimensão biológica faz em qualquer lugar. Já os seres humanos são capazes de produzir valores que vão além do biológico, que são da dimensão propriamente social, vamos dizer assim. Então, essa é uma exclusividade do ser humano, a capacidade de produzir e transmitir valores de uma geração para outra, né? Além disso, né, além dessa capacidade evolutiva do ser humano de produzir cultura, nós também temos, né, e por isso somos capazes de produzir cultura, a capacidade de simbolizar e a capacidade de usar a linguagem para transmitir para outras gerações os nossos símbolos. O que vem a ser essa capacidade de simbolizar num exemplo bem simples, bem básico? Se eu desenhasse num quadro, numa sala de aula, uma árvore, ou o desenho de uma árvore, qualquer um de vocês, qualquer um de nós, se fosse perguntado o que era aquilo, iria dizer que era uma árvore. Mas, na verdade, aquilo é apenas o símbolo de uma árvore. Aquela arte gráfica minha não iria produzir sombra, nem frutos, nem romper o solo, mas a gente é capaz de, ao olhar para um símbolo, identificar. Se eu desenhasse um prato, uma comida típica, tipo um baião de dois ou uma Maria Isabel, você iria reconhecer e talvez até sentir fome no momento, só por ver aquele símbolo. Essa capacidade de simbolizar também é o motivo que nos faz ser os únicos capazes de produzir cultura. Outro ser, né, do reino animal, se visse o desenho de uma comida, né, não iria sentir fome como a gente seria capaz, se fosse o momento, né, da nossa alimentação, de sentir. A socialização, que é um conceito muito importante para a sociologia, que seria o processo pelo qual o indivíduo se insere na sociedade, né, de novo aqui a relação aparecendo, né, na verdade, a capacidade dos sujeitos de reconhecer essa linguagem daquele grupo social, de reconhecer as regras, os valores morais e éticos, o que é certo e o que é errado, de uma sociedade. Eu digo que eu me socializo em um grupo, ou seja, que eu me integro a um grupo quando eu sou capaz de reconhecer qual é a cultura daquele grupo. Então, além da cultura significar a capacidade do indivíduo se inserir na sociedade, né, ela é o motivo pelo qual nós estamos inseridos nela. Se eu compartilho dos valores culturais de uma sociedade, se eu os reconheço como adequados, como certos, eu estou automaticamente inserido nela. Não é possível que alguém esteja inserido numa sociedade sem, por exemplo, conhecer a linguagem daquela sociedade. Que pode ser a linguagem de um país, de uma nação, ou pode ser a linguagem de um grupo social menor, como, por exemplo, uma tribo urbana, né, um grupo social menor de pessoas que usam uma linguagem própria, né? Poder pensar aqui nos roqueiros, nos pagodeiros, que têm uma forma de se comunicar específica, e eu só posso dizer que faço parte desse grupo se eu conhecer a linguagem daquele grupo, ou seja, eu me socializo quando eu conheço a cultura do grupo. Nessa questão da cultura, para a gente finalizar essa primeira parte do tópico 4, há muita discussão na ciência sobre até que ponto o indivíduo influencia na sociedade e a sociedade influencia no sujeito. Eu costumo dizer que existem 3 formas de classificar essa relação indivíduo e sociedade. É a mesma coisa que comparar natureza e cultura ou comparar instinto e cultura. O indivíduo seria essa parte, né, da natureza, e a sociedade seria a cultura. Há diversos elementos do mundo biológico que influenciam na nossa cultura. Como também é inegável, é preciso reconhecer que existem elementos do mundo social que influenciam no biológico. Eu digo que eles se retroalimentam. Um exemplo para você entender o que eu estou dizendo. Se um grupo de pessoas que vive numa região mais fria ou mais quente, que tenha determinado tipo de alimento ou não, o ambiente biológico está assim determinado, vai produzir uma cultura específica. Ou seja, aí é o biológico influenciando no mundo cultural. Já uma sociedade que
não tem aquele mesmo elemento, não vai sentir a necessidade de produzir aquela cultura. A cultura das pessoas de países mais frios é diferente da cultura de pessoas de países mais quentes. Isso quer dizer o quê? Que o mundo biológico influencia na cultura. O meio geográfico, o meio biológico influencia na produção cultural. E, por outro lado, os nossos hábitos, né, podem influenciar na nossa biologia. O ser humano está em constante evolução e não é que seja de uma geração para outra, mas o tamanho dos nossos braços, o tamanho da nossa arcada dentária, o tamanho da nossa cabeça, do nosso cérebro, ou seja, o tamanho do nosso corpo biológico é sim influenciado pelos comportamentos, pelas ações que as nossas gerações anteriores, né, tiveram também. Aí é o mundo social, a cultura, influenciando na nossa composição biológica. Pronto, o segundo item dessa nossa aula para representar a relação de vida e sociedade, que eu chamei aqui de tópico 5, é a política. Assim como a cultura, a política é um elemento essencial para a gente entender como se processa a relação indivíduo e sociedade. A ideia de política, né, está muito disseminada em nossas cabeças. O momento atual que nós vivemos é bastante peculiar e a gente discute isso o tempo todo. Mas, historicamente, a gente pode dizer que as primeiras experiências de organização de uma sociedade em torno de relações de poder, que é a política, né, surgiram na Grécia com a polis, as cidades-estados da Grécia, né, a polis grega, e na civilização romana, com a ideia de civitas, né, ou civitas. Então, esses dois elementos, a polis grega e a civita romana, foram as primeiras tentativas do ser humano de se organizar, né, em sociedade, de se organizar no convívio social, coletivo, fundamentado em relações de poder, né, de poder político. Então, a política é, na prática, a melhor estratégia de sobrevivência da espécie, né, de convívio entre os indivíduos. Há um cientista político, filósofo político, perdão, que todos devem conhecer, Thomas Hobbes, que disse que antes da política, antes da ideia de Estado, o homem era o próprio lobo do homem. Então nós vivíamos um estado de natureza, um estado de guerra constante, em que o mais forte, aquele que tinha mais força física, impunha seus interesses pessoais sobre outros indivíduos, até que o mais forte que ele chegasse e tomasse seu lugar. Então era um estado de guerra constante. Com a invenção humana da política, nós somos capazes de sair desse estado de natureza, de homem e lobo do homem, e entramos no estado social, no contrato social maior. Então, se não fosse o ser humano capaz de criar a política, essa relação de poder, a espécie talvez nem tivesse chegado até onde chegou. Então, essa é a grande importância do conceito de política, né? Uma possibilidade do ser humano viver em sociedade por meio desse controle de forças, né? Há um elemento maior, que Hobbes chamava de o Leviatã, que era capaz de impor a vontade da coletividade sobre o conjunto de vontades individuais, independente da força física que cada um tivesse. Então, a gente tem que entender, para saber como a política influencia na nossa vida, que a sociedade é um conjunto de relações sociais. Só há sociedade porque estamos nos relacionando uns com os outros. E é necessário entender que toda relação social é também uma relação de poder. Qualquer que seja a relação. Eu, quando me relaciono com a minha filha, ali há uma relação social mediada por uma relação de poder. Eu posso influenciar o seu comportamento ou ela pode influenciar o meu, mas haverá em qualquer relação social, seja de duas pessoas ou de muitas pessoas, né, uma relação de poder. Alguém que exerce uma dominação sobre o outro. O namorado sobre a namorada, o filho sobre a mãe, o filho sobre o pai sobre os filhos, mas em qualquer relação social há uma ideia de dominação, de alguém que é mais forte que o outro, de alguém que tem um poder. Poder e dominação são conceitos semelhantes para a ciência política, para a ideia de política. Significam o quê? Poder ou dominação é a capacidade de um indivíduo exercer uma influência ou um controle sobre o comportamento social de outros. Então, se eu for capaz de convencer alguém a não ir para uma festa, seja minha namorada, por exemplo, ou se meu filho é capaz de me convencer a comprar um presente para ele que ele nem precisa naquele momento, nessa relação social, esse que convenceu o outro é o que exerce a dominação, é que exerce o poder.
todas as relações sociais, de qualquer natureza que sejam, são relações mediadas por alguém que detém um poder ou dominação sobre o outro. Na vida social, existem basicamente 3 tipos de poder, que seria a forma como essa pessoa consegue exercer uma influência sobre o comportamento dos outros. Quais são esses tipos de poder? O poder econômico, no qual aquele que tem a dominação tem um poder, uma capacidade financeira maior que o outro e, por isso, controla as suas ações e o seu comportamento. Como, por exemplo, o pai sobre o filho ou o patrão sobre o empregado. Como aqueles que estão no polo dominado não têm mais condições econômicas que aquele que está no polo dominador, ele acaba tendo que se comportar de acordo com a vontade desse. Então, se eu exerço um poder econômico sobre alguém, é porque eu tenho mais condições econômicas que ele. O segundo tipo de poder, também muito comum na sociedade, é o poder ideológico. Aquele em que eu exerço uma influência sobre o comportamento do outro por um convencimento psicológico, né? Por uma influência psicológica. Ele acaba acreditando nos meus pensamentos, na minha ideologia, no meu poder de indivíduo enquanto ser mais forte que ele e faz o que eu quero. Então, os meios de comunicação, por exemplo, exercem essa influência muito forte. As religiões também exercem um poder ideológico sobre as pessoas, porque elas são convencidas que aquele pensamento, que aquela forma de agir é a melhor por alguém. Então, é um poder muito típico e muito forte também. Talvez até mais forte que o poder ideológico. Alguém que mesmo não tendo mais condições que o outro, mas pode influenciá-lo usando de artifícios psicológicos, e esse seria o poder ideológico. Por fim, há um terceiro tipo de poder que a gente chama de poder político. Né? E o que é o poder político? O que a pessoa tem que ter, né, para exercer uma influência sobre o outro, que eu chamo de poder político? É o poder que o Estado tem sobre nós. Né? Quando nós criamos a política, também criamos, né, o Estado. E no que se baseia o poder do Estado? Alguns vão se surpreender, mas na prática, o poder político é a legalidade, a legitimidade de alguém usar força física sobre o outro. Então, o poder político se impõe pela força física. Quem exerce uma dominação ou um poder político é porque ele tem o direito legítimo e exclusivo de, se preciso for, usar força física sobre você. E aqui eu vou dar 2 exemplos. Quando alguém deixa de pagar os seus impostos ou atravessa um sinal vermelho, né, ali, se ele não pagar a multa ou se ele não pagar os impostos, o Estado pode chegar na sua casa, por meio dos seus atores, e prendê-lo, ou até em alguns estados existe a possibilidade do Estado matar alguém que cometeu um crime, e isso é legítimo. Isso é o uso do poder político, porque é legítimo ao Estado usar da força física, tomar a sua casa, tomar os seus bens, caso você tenha uma dívida, por exemplo. Agora, alguém que chega até você num horário adiantado da noite ou durante o dia mesmo e coloca uma faca sobre seu pescoço, uma arma sobre sua cabeça, ele toma algo, isso é o uso da força física também. Mas qual a diferença? Não há legitimidade, não é certo. Numa festa você pode agredir alguém que pisou no seu pé. Você pode ser preso por isso, porque você usou a força física sem legitimidade. Mas um policial, que é o elemento do Estado, pode agredi-lo, colocá-lo no camburão e levá-lo até lhe agredir fisicamente ou atirar em você, né? E isso é legítimo. Então, esse é o poder político, o uso exclusivo e legítimo da força física por alguém. Nós, enquanto indivíduos, ao formarmos uma sociedade, permitimos que o Estado seja o único ser da sociedade, o único elemento da sociedade que tem a possibilidade, que tem o direito legítimo de fazer o uso da força física. Só com essa criação do Estado é que nós conseguimos superar o estado de natureza, como diria Hobbes. Mas o que vem a ser Estado? Qual é o conceito que nós temos de Estado? Para você entender o que significa Estado, eu trouxe aqui 4 elementos que são os elementos constituintes de Estado. Só é um Estado se tivermos povo que habite um território, que seja liderado por um governo e que nesse governo haja soberania. Então, Estado é a junção de um povo que habita um território liderado por um governante soberano. Por isso que, por exemplo, a Palestina não é um Estado. Eles são um povo que seguem um governo
que têm uma relativa soberania, mas falta a eles um território. Os ciganos também, né, têm um povo, mas já falta aos ciganos território, já falta aos ciganos governo e soberania. Então a reunião desses 4 elementos é que constitui um Estado. O poder político vai aparecer nos 2 últimos elementos, governo e soberania. O governo é um braço do Estado, né, que usa do poder político do Estado e que exerce esse poder entre nações no que nós chamamos de soberania. Então, mas conceituando o Estado, esses são apenas os seus elementos constituintes, né? O Estado é o conjunto de relações de poder numa sociedade. Eu não pego no Estado, né? É um conjunto de relações de poder. Por isso que se diz que o Estado é uma abstração. Ele não é visto por você fisicamente, mas ele está presente. Como, por exemplo, quando você, repetindo o exemplo, atravessa um sinal. Ali está o vermelho, ali está o Estado, né? Então você vai ser punido logo depois, pode ser punido logo depois por isso. O Estado está na cobrança do imposto, o Estado está na construção de leis que influenciam o seu comportamento. Então, o Estado é a sociedade organizada mediante o poder, influenciando o indivíduo, determinando muitas vezes a ação dos indivíduos. Mas o Estado é como se fosse uma abstração, ele exerce um poder que você sente, mas não vê, né, materialmente falando. E a maneira como o Estado atua sobre o indivíduo é através do governo, um dos elementos constituintes dele, né? Então, historicamente, a filosofia, a sociologia e a ciência política estabeleceram tipos e formas de governo, né? Que seria a materialização dessa abstração que é o Estado. O Estado é o poder abstrato, o governo é o elemento real que exerce o poder político dado a ele. Então, um autor muito conhecido da filosofia, Aristóteles, fez uma divisão de formas de governo, né, que a gente chama de divisão clássica. A primeira tentativa da ciência é de classificar essas formas de governo, que na prática são a maneira como o Estado aparece na vida dos sujeitos. Então, para Aristóteles, existia 3 formas de governo. A primeira, a autocracia ou monarquia, que é o governo em que o poder político do Estado é exercido por um único sujeito, por um único ser. A segunda forma de governo é a aristocracia, que ele diz que é o governo em que o poder político do Estado é exercido por uma pequena parcela da população, por poucas pessoas. E em terceiro, a forma de governo que ele estudou, seria a democracia, que na prática o conceito de democracia é o governo em que o poder do Estado é exercido por todos. Aristóteles vai dizer que para cada tipo de governo, né, na sua versão pura, existe uma versão degenerada. Existe um risco para cada um desses governos. Então, ele vai dizer, a autocracia ou monarquia, se o governante, o único governante, for um governante mau, né, ela vira uma tirania. Na aristocracia, se aquele grupo de pessoas forem maus governantes, aquilo tende a virar uma oligarquia. E na democracia, se aquela população, né, se o poder que está na mão das pessoas for exercido de maneira errada, de maneira tendente ao mal, essa é a ideia de Aristóteles, teríamos uma demagogia. Então ele estabelece uma forma pura de governo e uma forma degenerada. Autocracia é a forma pura, tirania, a forma degenerada. Aristocracia, a forma pura, oligarquia, a forma degenerada. E democracia, a forma pura, demagogia, a forma degenerada. Modernamente, essa classificação de governo foi alterada por Maquiavel, que disse o seguinte: na prática existem 2 formas de governo, república ou monarquia. Monarquia, quando o interesse do Estado é definido por uma única pessoa, um monarca, seria a autocracia de Aristóteles, e república é quando o interesse do Estado é decidido pela maioria, pelo público, né? República é a ideia de res pública, né? De coisa pública, quando o interesse do Estado é defender a coisa pública e não mais de uma pessoa. Então, hoje nós trabalhamos mais com esse conceito, né, moderno de república ou de monarquia. O mundo inteiro, os estados do mundo inteiro, atualmente se dividem ou em regimes monárquicos, né, ou em regimes republicanos.
e creio eu que existam mais repúblicas que monarquias, tanto no Ocidente como no Oriente. Dentro da ideia de república, a democracia aparece novamente, agora não mais como uma forma de governo, mas como uma forma de Estado. O Brasil vive uma república democrática, em que existe um exercício do poder pela maioria das pessoas ou por uma coletividade maior. Então, se há um regime de governo, uma forma de governo que relaciona bem indivíduo e sociedade, é a democracia dentro da ideia de república, que permite que a coletividade ou que a maioria das pessoas de uma coletividade decida os interesses políticos do Estado. Há também uma classificação de democracia, e que serve, inclusive, para entender a democracia no Brasil. Então, existem, historicamente, 3 tipos ou 3 formas de governos democráticos, que tem a ver com o quê? Com a forma como as decisões políticas são tomadas. Embora seja uma democracia, mas ela pode funcionar, pode decidir como será feita qualquer ação do Estado de maneira diferente. Então, nós temos, desde a Grécia para cá, formas diferenciadas de democracia. Eu falei da Grécia porque a Grécia é considerada para muitos o berço da democracia, o primeiro modelo de democracia do mundo, em que as pessoas, os cidadãos do Estado, se dirigiam a praças públicas e lá decidiam se iam fazer uma ponte, se iam construir uma casa, se iam derrubar um monumento ou não. Essa ideia de democracia grega é o que nós chamamos de democracia direta, em que todos os cidadãos de uma sociedade se reúnem e decidem o que vão fazer. Uma sociedade grande, populacionalmente, em termos populacionais falando, não teria como exercer uma democracia direta, porque seria impossível reunir, como por exemplo no Brasil, 200 milhões de pessoas para decidir se vão construir ou não uma ponte, por exemplo. Então, nesses casos, em populações maiores, o modelo adotado comumente é a democracia representativa, na qual nós elegemos pessoas, representantes, que irão defender interesses de pequenos grupos ou de grupos maiores. Então, aquele voto de um representante, nós temos na Câmara 513 e no Senado 81, são os representantes do povo na democracia. O voto deles significa o voto de milhões de pessoas e assim não é necessário reunir todos para decidir qualquer ação do Estado. Há, inclusive no Brasil, falando, um terceiro tipo de democracia, que é a participativa. Na prática, essa democracia seria a junção de um pouco de democracia direta com democracia representativa. Rosa de Luxemburgo, uma escritora das ciências sociais, fala que essa democracia funciona através da criação de conselhos, a democracia dos conselhos, em que, embora exista representantes do povo no poder legislativo, as pessoas podem se reunir em conselhos comunitários, associações de moradores, em qualquer que seja o bairro, e decidir algumas ações do Estado para a sua própria realidade. Então, é uma democracia, naquele momento é direta, mas que funciona dentro de uma democracia representativa. Permite que existam representantes legais do povo, mas dá o direito que, em algumas situações, o povo também possa participar. O Piauí é pioneiro também, por exemplo, na ideia dos orçamentos populares. É um exemplo de democracia participativa, em que, embora exista um orçamento geral da União ou do município, uma parte do recurso público vai ser decidido onde se aplicar por pessoas que se reúnem diretamente. Então, aí é democracia direta dentro de democracia representativa, que nós chamamos de democracia participativa. Então, esses 3 elementos que eu acabei de falar, cultura, Estado e política, são formas em que a sociedade se organiza para conviver nessa difícil relação indivíduo e sociedade. Olhar para o Estado é olhar para a relação indivíduo e sociedade. Olhar para o poder político, para a política como um todo, é olhar para a relação indivíduo e sociedade. Olhar para a cultura também é ver como se processa a relação indivíduo e sociedade. Desse convívio, dessa relação entre indivíduo e sociedade, é que surgem esses 3 conceitos. Portanto, que eu digo que eles são pistas para definir o que é a relação indivíduo e sociedade. É isso. Obrigado.